Bora falar dessa semana agitada das petroleiras. Quero dar um foco maior na Petrobras. Vamos falar de conflito no Oriente Médio que fez o petróleo disparar e também será que vão ter dividendos extraordinários na Petrobras para 2025? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos sem enrolação, bora lá. Falando rapidamente da notícia, Petrobras e outras petrolíferas disparam até 3% com tensão no Oriente Médio. As ações da Petro subiram forte nessa sexta-feira, impulsionado pela disparada no petróleo diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio. O movimento também acompanhou a valorização nos contratos de petróleo. O salto no petróleo ocorre após Israel confirmar um ataque ao Irã durante a madrugada e, segundo as autoridades, a ofensiva teve como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis e comandantes militares iranianos. E essa intensificação das tensões eleva o prêmio de risco no petróleo, que gera um efeito positivo imediato para empresas no setor. O risco de interrupção no Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% do petróleo global, reforça a pressão nos preços. E percebam o movimento do preço do petróleo que vem despencando desde o início de 2025. Após as falas de Trump sobre tarifação, o petróleo despencou dos $75 o barril para próximo dos 62, mais uma queda num pico mínimo de $58 o barril, e desde os dias 5 de maio que ocorreu essa queda no petróleo no valor de $58, o barril do petróleo disparou para atualmente $74 o barril, que foi uma alta de 21,6% desde as mínimas, e apenas em junho houve uma alta de 16% no preço do petróleo. Percebam o que ocorreu no último mês, pegando principalmente o início de junho até agora. A Petrobras subiu cerca de 11% e, olhando os últimos 30 dias, uma alta de 1,62%. A Prio, uma alta de 12% no último mês. PetroRecôncavo praticamente estável e a Brava Energia uma alta de 6,35%. E como eu disse, cotações seguem o preço das commodities. Percebam em azul o preço do barril do petróleo, em amarelo o preço da Petrobras no Brasil e em verde o preço da Petrobras negociado na Bolsa Americana. Perceba a correlação de um movimento juntamente com o outro. Quando o preço do petróleo oscila, consequentemente oscila o lucro da Petrobras e o lucro faz a cotação subir ou descer. E fica bem claro, principalmente desde a fala do presidente Donald Trump, a queda, a elevação, novamente mais uma queda e elevação nos últimos dias. E um gráfico muito interessante do preço-alvo em diferentes cenários do preço do petróleo, feito pelo BTG Pactual. A projeção foi feita de acordo com a ação que é negociada na Bolsa Americana, então ela encontra-se em dólares, e perceba que com o barril em torno de $70, o BTG Pactual projeta um preço-alvo de $17 e atualmente o preço das ações da Petrobras na Bolsa Americana encontra-se em torno de $12, então ainda haveria um espaço de subida de mais de 45%, seguindo esse estudo do BTG Pactual. Agora eu quero fazer uma projeção, fazer uma simulação juntamente com vocês. Esse foi o resultado do primeiro TRI de 2025 da Petrobras, que foi um lucro líquido de $4 bilhões. Porém, a gente tem que ficar ligado principalmente no fluxo de caixa livre, porque a Petrobras tem uma política mínima de proventos de 45% do fluxo de caixa livre. Então, para a gente saber qual que será o fluxo de caixa livre, basta você subtrair o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, os investimentos que a empresa fará em 2025. Então, o fluxo de caixa livre para o primeiro TRI de 2025 foi de 4,5 bilhões, sendo que o preço médio do barril de petróleo durante o primeiro TRI foi de $75,7 por barril. E com essa nova alta no preço do petróleo, pode ser que no segundo semestre a gente também tenha um preço médio em torno de $74 a $75 o barril. Então percebam essa projeção. Então, pegando o preço do petróleo em 75,7, o fluxo de caixa operacional do primeiro TRI de 2025 foi de $8,5 bilhões. Então, se nós multiplicarmos por 4, fazendo uma projeção que a média do preço do petróleo continue nessa faixa de 75, teríamos um fluxo de caixa operacional para 2025 de 34 bilhões, um CAPEX projetado em torno de 15 bilhões, então teríamos um fluxo de caixa livre em torno de $19 bilhões, e como a Petrobras paga 45% do fluxo de caixa livre em proventos, isso daria 50
51 bilhões e o dividendo por ação estaria em torno de R$ 4,00, o que na cotação atual daria um dividendo em torno de 12,28%. Porém ainda tem mais, porque na quinta-feira a Petrobras subiu mais de 2% na bolsa após uma declaração do ministro da Fazenda, Haddad, que afirmou que o governo buscará distribuir dividendos extraordinários das estatais como parte de estratégia para cumprir a meta fiscal de 2025. Então o Haddad está falando que além dos dividendos ordinários, o mínimo que a Petrobras tem que distribuir, provavelmente a Petro ainda poderá distribuir dividendos extraordinários. E provavelmente a Petrobras deve ser a mais impactada caso esse anúncio se concretize, porque apenas em 2024, 40,7% dos dividendos recebidos pela União vieram da Petrobras. Então é de muito interesse do governo que a Petrobras possa pagar dividendos extraordinários. Mas isso não quer dizer que sejam dividendos saudáveis. Tem que ter muita cautela e muito cuidado com isso, porque dependendo desses dividendos, da quantidade de dividendos que forem distribuir, poderiam ter sido destinados para outros negócios da Petrobras que poderiam gerar receitas maiores ainda. Então, particularmente, eu não gosto desse tipo de intervenção do governo, por mais que vá sobrar mais dinheiro do nosso bolso, quanto mais o governo intervém em estatais, muito provavelmente será para algo negativo, algo que não seja de total interesse dos acionistas em geral. Será mais do interesse do governo do que do restante dos acionistas. Vide em torno de 2014, 2015, 2016, em que houve extrema atuação governamental nas estatais e todas deram um prejuízo enorme. Então, apesar desses dividendos a mais, eu não gosto desse tipo de atuação do governo. E o BTG ainda destaca que o potencial de dividendos da Petrobras está intimamente ligado ao preço da commodity do petróleo e eles estimam um dividend yield em torno de 12% para 2025 e 14% para 2026, e apenas com essa estimativa para os 3 próximos anos, a Petrobras poderia pagar em torno de 38,5% de dividend yield, o que seria um dos maiores dividendos da Bolsa Brasileira. Outro fato que me chamou a atenção é que o lucro por ação estimado entre 2025 e 2027 é de $7,28. E o preço da ação hoje, negociado na Bolsa Americana, é de $12,5. Então, 58% do lucro por ação já seria, entre aspas, devolvido em 3 anos, o que realmente seria um prazo muito curto para uma empresa sólida como essa. E a Petrobras paga dividendos em torno de 4 vezes ao ano, abril, junho, agosto e dezembro, e apenas com os 2 proventos anunciados esse ano, a Petrobras vai pagar em torno de 5%. Então, provavelmente, com os proventos de agosto e de dezembro, a gente deve chegar entre 10% a 12% de dividendos ordinários. Então é isso, pessoal. Vídeo rápido aqui para mostrar para vocês um pouco dessas tensões que estão acontecendo no Oriente Médio e como isso deve impactar a Petrobras. Me fala aqui, você comprou a Petrobras abaixo dos R$30 ou acredita que ainda pode cair mais? Ou esse tipo de empresa não entra na sua estratégia? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.